Vamos conhecer o Evangelho segundo São Lucas. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 13. As desgraças nem sempre são castigo. Neste mesmo tempo, contavam alguns o que tinha acontecido a certos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Jesus toma a palavra e lhes pergunta: Pensais vós que estes galileus foram maiores pecadores do que todos os galileus por terem sido tratados desse modo? Não, digo-vos, mas se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Ou cuidais que aqueles 18 homens, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, foram mais culpados do que todos os demais habitantes de Jerusalém? Não, digo-vos, mas se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. A figueira estéril. Disse-lhes também esta comparação: um homem havia plantado uma figueira na sua vinha e, indo buscar fruto, não o achou. Disse ao viticultor: eis que 3 anos há que venho procurando fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a, para que ainda ocupa inutilmente o terreno? Mas o viticultor respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, eu lhe cavarei em redor e lhe deitarei adubo. Talvez depois disto dê frutos, caso contrário, cortá-la-ás. Cura de uma mulher encurvada. Estava Jesus ensinando na sinagoga em um sábado. Havia ali uma mulher que havia 18 anos era possessa de um espírito que a detinha doente. Aí andava curvada e não podia absolutamente erguer-se. Ao vê-la, Jesus a chamou e disse-lhe: Estás livre da tua doença. Impôs-lhe as mãos e no mesmo instante ela se endireitou, glorificando a Deus. Mas o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse ao povo: Sois 6 os dias em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nestes dias para vos curar, mas não em dia de sábado. Hipócritas, disse-lhes o Senhor, não desamarra cada um de vós no sábado o seu boi ou o seu jumento da manjedoura para os levar a beber? Esta filha de Abraão, que Satanás paralisava há 18 anos, não devia ser livre desta prisão em dia de sábado? Ao proferir estas palavras, todos os seus adversários se encheram de confusão, ao passo que todo o povo, à vista de todos os milagres que ele realizava, se entusiasmava. Parábola do grão de mostarda, parábola do fermento. Jesus dizia ainda: a que é semelhante o reino de Deus e a que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e semeou na sua horta, e que cresceu até se fazer uma grande planta, e as aves do céu vieram fazer ninhos nos seus ramos. Disse ainda: a que direi que é semelhante o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha, e toda a massa ficou levedada. Número de escolhidos, a porta estreita.
Sempre em caminho para Jerusalém, Jesus ia atravessando cidades e aldeias e nelas ensinava. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os homens que se salvam? Ele respondeu: Procurai entrar pela porta estreita, porque digo-vos, muitos procurarão entrar e não o conseguirão. Quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e vós, de fora, começardes a bater à porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele responderá: Digo-vos que não sei de onde sois. Direis então: Comemos e bebemos contigo, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, vos dirá: Não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos vós que sois malfeitores. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós serdes lançados para fora. Virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e sentar-se-ão à mesa do reino de Deus. Há últimos que serão os primeiros, e há primeiros que serão os últimos. Ameaças de Herodes. No mesmo dia, chegaram alguns dos fariseus dizendo a Jesus: Sai e vai-te daqui, porque Herodes te quer matar. Disse-lhes ele: Ide dizer a essa raposa: Eis que expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e ao terceiro dia terminarei a minha vida. É necessário, todavia, que eu caminhe hoje, amanhã e depois de amanhã. Porque não é admissível que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os enviados de Deus. Quantas vezes quis ajuntar os teus filhos, como a galinha abriga a sua ninhada debaixo das asas, mas não o quiseste. Eis que vos ficará deserta a vossa casa. Digo-vos, porém, que não me vereis até que venha o dia em que digais: Bendito o que vem em nome do Senhor. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 14. Cura de um doente. Lição de humildade. Jesus entrou num sábado em casa de um fariseu notável para uma refeição. Eles o observavam. Havia ali um homem hidrópico. Jesus dirigiu-se aos doutores da lei e aos fariseus: É permitido ou não fazer curas no dia de sábado? Eles não disseram nada. Então Jesus, tomando o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois, dirigindo-se a eles, disse: Qual de vós, que se lhe cair um jumento ou o boi num poço, não o tira imediatamente, mesmo em dia de sábado? A isto nada lhe podiam replicar. Observando também como os convivas escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes a seguinte parábola: Quando fores convidado às bodas, não te sentes no primeiro lugar, pois pode ser que seja convidada outra pessoa de mais consideração do que tu. E vindo o que te convidou, te diga: cede o lugar a este. Terias então a confusão de dever ocupar o último lugar. Mas, quando fores convidado, vai tomar o último lugar,
para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, passa mais para cima. Então serás honrado na presença de todos os convivas. Porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Dizia igualmente ao que eu tinha convidado: quando deres alguma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem os parentes, nem os vizinhos ricos, porque por sua vez eles te convidarão e assim te retribuirão. Mas, quando deres uma ceia, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Serás feliz, porque eles não têm com que te retribuir, mas ser-te-á retribuído na ressurreição dos justos. Parábola do grande banquete. A essas palavras, disse a Jesus um dos convidados: feliz daquele que se sentar à mesa no reino de Deus. Respondeu-lhe Jesus: um homem deu uma grande ceia e convidou muitas pessoas. É a hora da ceia. Enviou seu servo para dizer aos convidados: vinde, tudo já está preparado. Mas todos, um a um, começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um terreno e preciso sair para vê-lo. Rogo-te, me des por escusado. Disse outro: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te, me des por escusado. Disse também um outro: casei-me e por isso não posso ir. Voltou o servo e referiu isto a seu senhor. Então, irado, o pai de família disse a seu servo: sai sem demora pelas praças e pelas ruas da cidade e introduz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Disse o servo: Senhor, está feito como ordenaste, e ainda há lugar. O Senhor ordenou: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que se encha a minha casa. Pois vos digo, nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Qualidades dos verdadeiros discípulos. Muito povo acompanhava Jesus. Voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seu filho, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carrega a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. Quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tem com que acabá-la? Para que, depois que tiver lançado os alicerces e não puder acabá-la, todos os que o virem não comecem a zombar dele, dizendo: este homem principiou a edificar, mas não pôde terminar. Ou qual é o rei que, estando para guerrear com outro rei, não se senta primeiro para considerar se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, quando o outro ainda está longe, envia-lhe embaixadores para tratar da paz. Assim, pois, qualquer um de vós que não renuncia a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é uma coisa boa, mas se ele perder o seu sabor, com que o recuperará? Não servirá nem para a terra, nem para adubo, mas lançar-se-á fora. O que tem ouvidos para ouvir, ouça.
Evangelho segundo São Lucas, capítulo 15. Parábola da ovelha perdida. Aproximaram-se de Jesus publicanos e os pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam: "Este homem recebe e come com pessoas de má vida." Então lhes propôs a seguinte parábola: Quem de vós, que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E depois de encontrá-la, a põe nos ombros, cheio de júbilo, e voltando para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: "Regozijai-vos comigo, achei a minha ovelha que se havia perdido." Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um só pecador que fizer penitência do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Parábola da moeda perdida. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a lâmpada, varre a casa e a busca diligentemente até encontrá-la? E tendo-a encontrado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: "Regozijai-vos comigo, achei a dracma que tinha perdido." Digo-vos que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrependa. Parábola do filho pródigo. Disse também: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: "Meu pai, dá-me a parte da herança que me toca." O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se ao serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe as dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai que têm pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Levantar-me-ei e irei a meu pai e dir-lhe-ei: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou: voltou teu irmão,
e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque reencontrou são e salvo. Encolerizou-se ele e não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Então ele respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandaste matar um novilho gordo. Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 16. Parábola do administrador infiel. Jesus disse também a seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador. Este lhe foi denunciado de ter dissipado os seus bens. Ele chamou o administrador e lhe disse: que é que ouço dizer de ti? Presta conta da tua administração, pois já não poderás administrar meus bens. O administrador refletiu então consigo: que farei, visto que meu patrão me tira o emprego? Lavrar a terra? Não o posso. Mendigar? Tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que haja quem me receba em sua casa quando eu for despedido do emprego. Chamou, pois, separadamente a cada um dos devedores de seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves a meu patrão? Ele respondeu: 100 medidas de azeite. Disse-lhe: toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: tu quanto deves? Respondeu: 100 medidas de trigo. Disse-lhe o administrador: toma os teus papéis e escreve 80. E o proprietário admirou a astúcia do administrador, porque os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz no trato com seus semelhantes. Eu vos digo: fazei-vos amigos com a riqueza injusta, para que no dia em que ela vos faltar, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Aquele que é fiel nas coisas pequenas será também fiel nas coisas grandes, e quem é injusto nas coisas pequenas, sê-lo-á também nas grandes. Se, pois, não tiverdes sido fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de aderir a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ora, ouviam tudo isto os fariseus, que eram avarentos, e zombavam dele. Jesus disse-lhes: vós procurais parecer justos aos olhos dos homens, mas Deus vos conhece os corações, pois o que é elevado aos olhos dos homens é abominável aos olhos de Deus. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e cada um faz violência para aí entrar. Mas facilmente, porém, passará o céu e a terra do que se perderá uma só letra da lei. Todo o que abandonar sua mulher e casar com outra
comete adultério, e quem se casar com a mulher rejeitada comete adultério também. Parábola do rico e Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e que todos os dias se banqueteava e se regalava. Havia também um mendigo por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhe as chagas. Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E estando eles nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta de seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nestas chamas. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida, mas Lázaro males. Por isso, ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. O rico disse: Rogo-te então, pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar, que não aconteça virem também eles parar neste lugar de tormentos. Abraão respondeu: Eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O rico replicou: Não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, arrepender-se-ão. Abraão respondeu-lhe: Se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite algum dos mortos. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 17. Instrução sobre o escândalo, o perdão, a fé. Jesus disse também a seus discípulos: É impossível que não haja escândalos, mas ai daquele por quem eles vêm. Melhor lhe seria que se lhe atasse em volta do pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançado ao mar, do que levar para o mal a um só destes pequeninos. Tomai cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar 7 vezes no dia contra ti, e 7 vezes no dia vier procurar-te, dizendo: Estou arrependido, perdoar-lhe-ás. Os apóstolos disseram ao Senhor: Aumenta-nos a fé. Disse o Senhor: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: Arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Lição de humildade. Qual de vós, tendo um servo ocupado em lavrar ou em guardar o gado, quando voltar do campo lhe dirá: Vem depressa, sentar-te à mesa? E não lhe dirá ao contrário: Prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me enquanto como e bebo, e depois disto comerás e beberás tu? E se o servo tiver feito tudo o que lhe ordenara, porventura fica-lhe o Senhor devendo alguma obrigação?
assim também vós, depois de terdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizeis: somos servos como quaisquer outros, fizemos o que devíamos fazer. O leproso agradecido. Sempre em caminho para Jerusalém, Jesus passava pelos confins da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, vieram-lhe ao encontro 10 leprosos, que pararam ao longe e elevaram a voz, clamando: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Jesus viu-os e disse-lhes: Ide, mostrai-vos ao sacerdote. E quando eles iam andando, ficaram curados. Um deles, vendo-se curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia. E era um samaritano. Jesus lhe disse: Não ficaram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou senão este estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus? E acrescentou: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Vinda do reino de Deus. Os fariseus perguntaram um dia a Jesus quando viria o reino de Deus. Respondeu-lhes: O reino de Deus não virá de um modo ostensivo. Nem se dirá: ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus já está no meio de vós. Mais tarde, ele explicou aos discípulos: Virão dias em que desejareis ver um só dia o Filho do Homem, e não o vereis. Então vos dirão: ei-lo aqui e ei-lo ali. Não deveis sair nem os seguir. Pois, como o relâmpago, reluzindo numa extremidade do céu, brilha até a outra, assim será com o Filho do Homem no seu dia. É necessário, porém, que primeiro ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Como ocorreu nos dias de Noé, acontecerá do mesmo modo nos dias do Filho do Homem. Comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e matou a todos. Também, do mesmo modo como aconteceu nos dias de Lote. Os homens festejavam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. No dia em que Lote saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, que exterminou todos eles. Assim será no dia em que se manifestar o Filho do Homem. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para os tirar. Da mesma forma, quem estiver no campo, não torne atrás. Lembrai-vos da mulher de Lote. Todo o que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, mas todo o que a perder, encontrá-la-á. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um só será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Perguntaram-lhe os discípulos: Onde será isto, Senhor? Respondeu-lhes: Onde estiver o cadáver, ali se reunirão também as águias. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18. Parábola do juiz iníquo.
Propôs-lhes Jesus uma parábola para mostrar que era necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Havia, em certa cidade, um juiz que não temia a Deus, nem respeitava pessoa alguma. Na mesma cidade vivia também uma viúva que vinha com frequência à sua presença para dizer-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Ele, porém, por muito tempo não o quis. Por fim, refletiu consigo: eu não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, porque esta viúva me importuna, far-lhe-ei justiça, senão ela não cessará de me molestar. Prosseguiu o Senhor: ouvis o que diz este juiz injusto? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que estão clamando por ele dia e noite? Porventura tardará em socorrê-los? Digo-vos que em breve lhes fará justiça, mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Parábola do fariseu e do publicano. Jesus lhes disse ainda esta parábola a respeito de alguns que se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no seu interior desta forma: graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como o publicano que está ali. Jejuo 2 vezes na semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. O publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Digo-vos, este voltou para casa justificado, e não o outro. Pois todo que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. As crianças. Trouxeram-lhe também criancinhas, para que ele as tocasse. Vendo isto, os discípulos as repreendiam. Jesus, porém, chamou-as e disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se parecem com elas. Em verdade vos declaro, quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, nele não entrará. O jovem rico. Um homem de posição perguntou então a Jesus: bom mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão só Deus. Conheces os mandamentos? Não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrarás pai e mãe. Disse ele: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. A estas palavras, Jesus lhe falou: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo isto, ele se entristeceu, pois era muito rico. Vendo-o entristecer-se, disse Jesus: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus.
Perguntaram os ouvintes: quem então poderá salvar-se? Respondeu Jesus: o que é impossível aos homens é possível a Deus. Pedro então disse: vê, nós abandonamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: em verdade vos declaro, ninguém há que tenha abandonado por amor do reino de Deus sua casa, sua mulher, seus irmãos, seus pais ou seus filhos, que não receba muito mais neste mundo e no mundo vindouro a vida eterna. Terceiro anúncio da paixão. Em seguida, Jesus tomou à parte os 12 e disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém. Tudo o que foi escrito pelos profetas a respeito do Filho do Homem será cumprido. Ele será entregue aos pagãos. Hão de escarnecer dele, ultrajá-lo, desprezá-lo, batê-lo-ão com varas e o farão morrer. E ao terceiro dia ressurgirá. Mas eles nada disto compreendiam, e estas palavras eram-lhes um enigma, cujo sentido não podiam entender. Cura de um cego em Jericó. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um cego sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo o ruído da multidão que passava, perguntou o que havia. Responderam-lhe: é Jesus de Nazaré que passa. Então ele exclamou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Os que vinham na frente repreendiam-no rudemente para que se calasse. Mas ele gritou ainda mais forte: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que lhe o trouxessem. Chegando ele perto, perguntou-lhe: que queres que te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu veja. Jesus lhe disse: vê, tua fé te salvou. E imediatamente ficou vendo e seguia a Jesus, glorificando a Deus. Presenciando isto, todo o povo deu glória a Deus. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 19. Zaqueu recebe Jesus. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro para o ver quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar e levantando os olhos, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isto, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé, diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade de meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Parábola do dinheiro emprestado. Ouviam-no falar, e como estava perto de Jerusalém, alguns se persuadiam de que o reino de Deus
se havia de manifestar brevemente. Ele acrescentou esta parábola: um homem ilustre foi para um país distante, a fim de ser investido da realeza e depois regressar. Chamou 10 dos seus servos e deu-lhes 10 minas, dizendo-lhes: negociai até eu voltar. Mas os homens daquela região odiavam-no e enviaram atrás dele embaixadores para protestarem: não queremos que ele reine sobre nós. Quando, investido da dignidade real, voltou, mandou chamar os servos a quem confiara o dinheiro, a fim de saber quanto cada um tinha lucrado. Veio o primeiro: Senhor, a tua mina rendeu 10 outras minas. Ele lhe disse: muito bem, servo bom, porque foste fiel nas coisas pequenas, receberás o governo de 10 cidades. Veio o segundo: Senhor, a tua mina rendeu outras 5 minas. Disse a este: sê também tu governador de 5 cidades. Veio outro e disse: Senhor, aqui tens a tua mina, que guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, por seres homem rigoroso, que tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Replicou ele: servo mau, pelas tuas palavras te julgo. Sabias que sou rigoroso, que tiro o que não depositei e ceifo o que não semeei. Por que, pois, não puseste o meu dinheiro num banco? Na minha volta eu o teria retirado com juros. E disse aos que estavam presentes: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. Replicaram-lhe: Senhor, este já tem 10 minas. Eu vos declaro: a todo aquele que tiver, dar-se-lhe-á, mas ao que não tiver, ser-lhe-á tirado até o que tem. Quanto aos que me odeiam e que não me quiseram por rei, trazei-os e massacrai-os na minha presença. Depois destas palavras, Jesus os foi precedendo no caminho, que sobe a Jerusalém. Últimos dias de Jesus em Jerusalém. Entrada em Jerusalém. Chegando perto de Betjafé e de Betânia, junto do monte chamado das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide a essa aldeia que está defronte de vós. Entrando nela, achareis um jumentinho atado, em que nunca montou pessoa alguma. Desprendei-o e trazei-mo. Se alguém vos perguntar por que o soltais, responder-lhe-eis assim: o Senhor precisa dele. Partiram os 2 discípulos e acharam tudo como Jesus tinha dito. Quando desprendiam o jumentinho, perguntaram-lhes seus donos: por que fazeis isto? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram a Jesus o jumentinho, sobre o qual deitaram seus mantos e fizeram Jesus montar. À sua passagem, muitas pessoas estendiam seus mantos no caminho. Quando já se ia aproximando da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, tomada de alegria, começou a louvar a Deus em altas vozes, por todas as maravilhas que tinha visto, e dizia: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória no mais alto dos céus. Neste momento,
alguns fariseus interpelaram a Jesus no meio da multidão. Mestre, repreende os teus discípulos. Ele respondeu: digo-vos, se estes se calarem, clamarão as pedras. Aproximando-se ainda mais, Jesus contemplou Jerusalém e chorou sobre ela, dizendo: ó, se também tu, ao menos neste dia que te é dado, conhecesses o que te pode trazer a paz? Mas não, isso está oculto aos teus olhos. Virão sobre ti dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Destruir-te-ão a ti e a teus filhos que estiverem dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo em que foste visitada. Jesus purifica o templo e aí ensina. Em seguida, entrou no templo e começou a expulsar os mercadores. Disse-lhe: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós a fizestes um covil de ladrões. Todos os dias ensinava no templo. Os príncipes dos sacerdotes, porém, os escribas e os chefes do povo procuravam tirar-lhe a vida, mas não sabiam como realizá-lo, porque todo o povo ficava suspenso de admiração quando o ouvia falar. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 20. Origem da autoridade de Jesus. Num daqueles dias, Jesus ensinava no templo e anunciava ao povo a boa nova. Chegaram os príncipes dos sacerdotes e os escribas com os anciãos e falaram-lhe: dize-nos, com que direito fazes essas coisas? Ou quem é que te deu essa autoridade? Jesus respondeu: também eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles começaram a raciocinar entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele dirá: por que razão, pois, não crestes nele? Se, porém, dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque está convencido de que João era profeta. Responderam, por fim, que não sabiam de onde era. Replicou-lhes também Jesus: nem eu vos direi com que direito faço estas coisas. Parábola dos vinhateiros. Então Jesus propôs-lhes esta parábola. Um homem plantou uma vinha, arrendou-a a vinhateiros e ausentou-se por muito tempo para uma terra estranha. No tempo da colheita, enviou um servo aos vinhateiros para que ele dessem do produto da vinha. Estes o feriram e o reenviaram de mãos vazias. Tornou a enviar outro servo. Eles feriram também a este, ultrajaram-no e despediram-no sem coisa alguma. Tornou a enviar um terceiro. Feriram também este e expulsaram-no. Disse então o senhor da vinha: que farei? Mandarei meu filho amado, talvez ele o respeitem. Vendo-o, porém, os vinhateiros discorriam entre si e diziam: este é o herdeiro. Matemo-lo, para que se torne nossa a herança. E lançaram-no fora da vinha e mataram-no. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará estes vinhateiros e dará a vinha a outros. A estas palavras disseram: que Deus não o permita.
Mas Jesus, fixando o olhar neles, disse-lhes: Que quer dizer então o que está escrito? A pedra que os edificadores rejeitaram tornar-se-á a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará despedaçado, e sobre quem ela cair, este será esmagado. Naquela mesma hora, os príncipes dos sacerdotes e os escribas procuraram prendê-lo, mas temeram o povo. Tinham compreendido que se referia a eles ao propor essa parábola. Tributo a César. Puseram-se então a observá-lo e mandaram espiões que se disfarçassem em homens de bem para armar-lhe ciladas e surpreendê-lo no que dizia, a fim de o entregarem à autoridade e ao poder do governador. Perguntaram-lhe eles: Mestre, sabemos que falas e ensinas com retidão, e que sem fazer acepção de pessoa alguma, ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É-nos permitido pagar o imposto ao imperador ou não? Jesus percebeu a astúcia e respondeu-lhes: Mostrai-me um denário. De quem leva a imagem e a inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Assim, não puderam surpreendê-lo em nenhuma de suas palavras diante do povo. Pelo contrário, admirados da sua resposta, tiveram que calar-se. Sobre a ressurreição. Alguns saduceus, que negam a ressurreição, aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés prescreveu-nos: se alguém morrer e deixar mulher, mas não deixar filhos, case-se com ela o irmão dele e dê descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro dos quais tomou uma mulher, mas morreu sem filhos. Casou-se com ela o segundo, mas também ele morreu sem filhos. Casou-se depois ela com o terceiro. E assim sucessivamente todos os 7, que morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual deles será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Jesus respondeu: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que serão julgados dignos do século futuro e da ressurreição dos mortos não terão mulher nem marido. Eles jamais poderão morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, porque são ressuscitados. Por outra parte, que os mortos hão de ressuscitar é o que Moisés revelou na passagem da sarça ardente, chamando ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque, Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, porque todos vivem para ele. Alguns dos escribas disseram então: Mestre, falaste bem, e já não se atreviam a fazer-lhe pergunta alguma. Cristo é o filho de Davi. Jesus perguntou-lhes: Como se pode dizer que Cristo é filho de Davi? Pois o próprio Davi, no livro dos Salmos, diz: Disse o Senhor a meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Portanto, Davi o chama de Senhor. Como, pois, é ele seu filho? Desconfiar dos escribas. Enquanto todo o povo o ouvia, disse a seus discípulos: Guardai-vos dos escribas,
que querem andar de roupas compridas e gostam das saudações nas praças públicas, das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Eles receberão castigo mais rigoroso. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 21. Oferta da viúva. Levantando os olhos, viu Jesus os ricos que deitavam as suas ofertas no cofre do templo. Viu também uma viúva pobrezinha deitar 2 pequeninas moedas e disse: Em verdade vos digo, esta pobre viúva pôs mais do que os outros, pois todos aqueles lançaram nas ofertas de Deus o que lhes sobra. Esta, porém, deu da sua indigência tudo o que lhe restava para o sustento. A ruína de Jerusalém e o fim dos tempos. Como lhe chamassem a atenção para a construção do templo, feito de belas pedras e recamado de ricos donativos, Jesus disse: Dias virão em que destas coisas que vedes não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Então o interrogaram: Mestre, quando acontecerá isso? E que sinal haverá de saber-se que isso se vai cumprir? Jesus respondeu: Vede que não sejas enganados. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda: O tempo está próximo. Não sigais após eles. Quando ouvides falar de guerras e de tumultos, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas não virá logo o fim. Disse-lhes também: Levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos por várias partes, fomes e pestes, e aparecerão fenômenos espantosos no céu. Mas antes de tudo isso vos lançarão as mãos e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença dos reis e dos governadores por causa de mim. Isto vos acontecerá para que vos sirva de testemunho. Gravai bem no vosso espírito de não preparar vossa defesa, porque eu vos darei uma palavra cheia de sabedoria, a qual não poderão resistir nem contradizer os vossos adversários. Sereis entregues até por vossos pais, vossos irmãos, vossos parentes e vossos amigos, e matarão muitos de vós. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Entretanto, não se perderá um só cabelo da vossa cabeça. E pela vossa constância que alcançareis a vossa salvação. Quando vides de Jerusalém foi sitiada por exércitos, então sabereis que está próxima a sua ruína. Os que então se acharem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, retirem-se. Os que estiverem nos campos, não entrem na cidade. Porque estes serão dias de castigo, para que se cumpram tudo o que está escrito. Ai das mulheres que naqueles dias estiverem grávidas ou amamentando, pois haverá grande angústia na terra e grande ira contra o povo. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos pagãos, até se completarem os tempos das nações pagãs.
volta do Filho do Homem. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, a aflição e a angústia. Apoderar-se-ão das nações pelo bramido do mar e das ondas. Os homens definharão de medo, na expectativa dos males que devem sobrevir a toda a terra. As próprias forças do céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem vir sobre uma nuvem, com grande glória e majestade. Quando começarem a acontecer estas coisas, reanimai-vos, levantai as vossas cabeças, porque se aproxima a vossa libertação. Acrescentou ainda esta comparação: olhai para a figueira e para as demais árvores. Quando elas lançam os brotos, vós julgais que está perto o verão. Assim também, quando virdes que vão sucedendo estas coisas, sabereis que está perto o reino de Deus. Em verdade vos declaro, não passará esta geração sem que tudo isto se cumpra. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Velai sobre vós mesmos, para que os vossos corações não se tornem pesados com o excesso do comer, com a embriaguez, com as preocupações da vida, para que aquele dia não vos apanhe de improviso. Como um laço cairá sobre aqueles que habitam a face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo e orai, a fim de que vos torneis dignos de escapar a todos estes males que hão de acontecer e de vos apresentar de pé diante do Filho do Homem. Durante o dia, Jesus ensinava no templo e à tarde saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia de manhã cedo ter com ele no templo para ouvi-lo. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22. Paixão e ressurreição de Jesus. Conspiração contra Jesus. Aproximava-se a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas buscavam um meio de matar Jesus, mas temiam o povo. Entretanto, Satanás entrou em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, um dos 12. Judas foi procurar os príncipes dos sacerdotes e os oficiais para se entender com eles sobre o modo de lhe entregar. Eles se alegraram com isso e concordaram em lhe dar dinheiro. Também ele se obrigou e buscava a ocasião oportuna para o trair sem que a multidão o soubesse. A última ceia. Raiou o dia dos pães sem fermento, em que se devia imolar a Páscoa. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Ide e preparai-nos a ceia da Páscoa. Perguntaram-lhe eles: Onde queres que a preparemos? Ele respondeu: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando uma bilha de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa: O mestre pergunta-te: Onde está a sala em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará no andar superior uma grande sala mobiliada, e ali fazei os preparativos. Foram, pois, e acharam tudo como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Chegada que foi a hora,
Jesus pôs-se à mesa e com ele os apóstolos. Dizia-lhes: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de sofrer. Pois vos digo, não tornarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Pegando o cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e distribuí-o entre vós. Pois vos digo, já não tornarei a beber do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice, depois de cear, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Entretanto, eis que a mão de quem me trai está à mesa comigo. O Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem ele é traído. Perguntaram então os discípulos entre si quem deles seria, o que tal haveria de fazer. Discussão entre os discípulos. Surgiu também entre eles uma discussão: qual deles seria o maior? E Jesus disse-lhes: Os reis dos pagãos dominam como senhores, e os que exercem sobre eles autoridade chamam-se benfeitores. Que não seja assim entre vós, mas o que entre vós é o maior, torne-se como o último, e o que governa seja como servo. Pois qual é o maior? O que está sentado à mesa ou o que serve? Não é aquele que está sentado à mesa? Todavia, eu estou no meio de vós como aquele que serve, e vós tendes permanecido comigo nas minhas provações. Eu, pois, disponho do reino a vosso favor, assim como meu Pai o dispôs a meu favor, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos senteis em tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Predição da negação de Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua confiança não desfaleça, e tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. Pedro disse-lhe: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Jesus respondeu-lhe: Digo-te, Pedro, não cantará hoje o galo até que 3 vezes hajas negado que me conheces. Depois ajuntou: Quando vos mandei sem bolsa, sem mochila e sem calçado, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: Nada. Mas agora disse-lhes ele: Aquele que tem uma bolsa, tome-a. Aquele que tem uma mochila, tome-a igualmente. E aquele que não tiver uma espada, venda sua capa para comprar uma. Pois vos digo, é necessário que se cumpra em mim ainda este oráculo. E foi contado entre os malfeitores. Com efeito, aquilo que me diz respeito está próximo de se cumprir. Eles replicaram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Basta, respondeu ele. Suprema angústia. Conforme o seu costume, Jesus saiu dali e dirigiu-se para o Monte das Oliveiras, seguido dos seus discípulos. Ao chegar àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não caiais em tentação. Depois se afastou deles à distância de um tiro de pedra e, ajoelhando-se, orava: Pai,
Se é do teu agrado, afasta de mim este cálice. Não se faça, todavia, a minha vontade, mas sim a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. Ele entrou em agonia e orava ainda com mais instância, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Depois de ter rezado, levantou-se, foi até com os discípulos e achou-os adormecidos de tristeza. Disse-lhes: Por que dormis? Levantai-vos, orai, para não cairdes em tentação. Prisão de Jesus. Ele ainda falava quando apareceu uma multidão de gente, e à testa deles vinha um dos 12, que se chamava Judas. Achegou-se de Jesus para o beijar. Jesus perguntou-lhe: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacá-los à espada? E um deles feriu o servo do príncipe dos sacerdotes, decepando-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio: Deixai, basta. E tocando na orelha daquele homem, curou-o. Voltando-se para os príncipes dos sacerdotes, para os oficiais do templo e para os anciãos que tinham vindo contra ele, disse-lhes: Saístes armados de espadas e cacetes, como se viesseis contra um ladrão. Entretanto, eu estava todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Negação de Pedro. Prenderam-no então e conduziram-no à casa do príncipe dos sacerdotes. Pedro seguia-o de longe. Acenderam um fogo no meio do pátio e sentaram-se em redor. Pedro veio sentar-se com eles. Uma criada percebeu-o sentado junto ao fogo, encarou-o de perto e disse: Também este homem estava com ele. Mas ele negou-o. Mulher, não o conheço. Pouco depois viu-o outro e disse-lhe: Também tu és um deles. Pedro respondeu: Não, eu não o sou. Passada quase uma hora, afirmava um outro: Certamente também este homem estava com ele, pois também é galileu. Mas Pedro disse: Meu amigo, não sei o que queres dizer. E no mesmo instante, quando ainda falava, cantou o galo. Voltando-se o Senhor, olhou para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra do Senhor: Hoje, antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. Saiu dali e chorou amargamente. Entretanto, os homens que guardavam Jesus escarneciam dele e davam-lhe bofetadas. Cobriam-lhe o rosto e diziam: Adivinha quem te bateu? E injuriavam-no ainda de outros modos. Jesus diante do conselho. Ao amanhecer, reuniram-se os anciãos do povo, os príncipes dos sacerdotes e os escribas, e mandaram trazer Jesus ao seu conselho. Perguntaram-lhe: Dize-nos se és o Cristo. Respondeu-lhe ele: Se eu vo-lo disser, não me acreditareis. E se vos fizer qualquer pergunta, não me respondereis. Mas doravante, o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus. Então perguntaram todos: Logo, tu és o Filho de Deus? Respondeu: Sim, eu sou. Eles então exclamaram: Temos nós ainda necessidade de testemunho?
nós mesmos o ouvimos da sua boca. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 23. Jesus diante de Pilatos e diante de Herodes. Levantou-se a sessão e conduziram Jesus diante de Pilatos e puseram-se a acusá-lo. Temos encontrado este homem excitando o povo à revolta, proibindo pagar imposto ao imperador e dizendo-se Messias e rei. Pilatos perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Sim. Declarou Pilatos aos príncipes dos sacerdotes e ao povo: Eu não acho neste homem culpa alguma. Mas eles insistiam fortemente. Ele revoluciona o povo, ensinando por toda a Judéia, a começar da Galiléia até aqui. A essas palavras, Pilatos perguntou se ele era galileu. E quando soube que era da jurisdição de Herodes, enviou-o a Herodes, pois justamente naqueles dias se achava em Jerusalém. Herodes alegrou-se muito em ver Jesus, pois de longo tempo desejava vê-lo, por ter ouvido falar dele muitas coisas, e esperava presenciar algum milagre operado por ele. Dirigiu-lhe muitas perguntas, mas Jesus nada respondeu. Ali estavam os príncipes dos sacerdotes e os escribas, acusando-o com violência. Herodes, com a sua guarda, tratou-o com desprezo, escarneceu dele, mandou revesti-lo de uma túnica branca e reenviou-o a Pilatos. Naquele mesmo dia, Pilatos e Herodes fizeram as pazes, pois antes eram inimigos um do outro. Pilatos convocou então os príncipes dos sacerdotes, os magistrados e o povo, e disse-lhes: Apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas interrogando-o, eu, diante de vós, não o achei culpado de nenhum dos crimes de que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois nulo devolveu. Portanto, ele nada fez que mereça a morte. Por isso, soltá-lo-ei depois de o castigar. Acontecia que em cada festa ele era obrigado a soltar-lhe um preso. Todo o povo gritou a uma voz: À morte este, e solta-nos Barrabás. Este homem fora lançado ao cárcere devido a uma revolta levantada na cidade por causa de um homicídio. Pilatos, porém, querendo soltar Jesus, falou-lhes de novo. Mas eles vociferavam: Crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez, Pilatos ainda interveio. Mas que mal fez ele então? Não achei nele nada que mereça a morte. Irei, portanto, castigá-lo e depois o soltarei. Mas eles estavam reclamando em altas vozes que fosse crucificado, e os seus clamores recrudesciam. Pilatos pronunciou então a sentença que lhes satisfazia o desejo. Soltou-lhes aquele que eles reclamavam e que havia sido lançado ao cárcere por causa do homicídio e da revolta, e entregou Jesus à vontade deles. Caminho da cruz. Enquanto o conduziam, detiveram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para que a carregasse atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão de povo e de mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Voltando-se para elas, Jesus disse: Filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim, mas chorai sobre vós mesmas
e sobre vossos filhos. Porque virão dias em que se dirá: felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então dirão aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque, se eles fazem isto ao lenho verde, que acontecerá ao seco? Eram conduzidos ao mesmo tempo 2 malfeitores para serem mortos com Jesus. Chegados que foram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, como também os ladrões, um à direita e outro à esquerda. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles dividiram as suas vestes e as sortearam. A multidão conservava-se lá e observava. Os príncipes dos sacerdotes escarneciam de Jesus, dizendo: salvou a outros, que se salve a si próprio, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Do mesmo modo, zombavam dele os soldados. Aproximavam-se dele, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima de sua cabeça pendia uma inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores ali crucificados blasfemava contra ele: se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Mas o outro o repreendeu: nem sequer temes a Deus, tu que sofres no mesmo suplício? Para nós, isto é justo. Recebemos o que mereceram os nossos crimes, mas este não fez mal algum. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Era quase a hora sexta, e em toda a terra houve trevas até a hora nona. Escureceu-se o sol e o véu do templo rasgou-se pelo meio. Jesus deu então um grande brado e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Vendo-o, o centurião, o que acontecia, deu glória a Deus e disse: na verdade, este homem era um justo. E toda a multidão dos que assistiam a este espetáculo e viam o que se passava, voltou batendo no peito. Os amigos de Jesus, como também as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia, conservaram-se a certa distância e observavam estas coisas. Sepultura. Havia um homem por nome José, membro do conselho, homem reto e justo. Ele não havia concordado com a decisão dos outros, nem com os atos deles. Originário de Arimateia, cidade da Judéia, esperava ele o reino de Deus. Foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Ele o desceu da cruz, envolveu-o num pano de linho e colocou-o num sepulcro, escavado na rocha, onde ainda ninguém havia sido depositado. Era o dia da preparação e já ia principiar o sábado. As mulheres que tinham vindo com Jesus da Galileia acompanharam José. Elas viram o túmulo e o modo como o corpo de Jesus ali fora depositado. Elas voltaram e prepararam aromas e bálsamos. No dia de sábado,
observaram o preceito do repouso. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24. Ressurreição. No primeiro dia da semana, muito cedo, dirigiram-se ao sepulcro com os aromas que haviam preparado. Acharam a pedra removida longe da abertura do sepulcro. Entraram, mas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Não sabiam elas o que pensar quando apareceram em frente delas 2 personagens com vestes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, disseram-lhes eles: Por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos disse quando ainda estava na Galileia: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores e crucificado, mas ressuscitará ao 3º dia. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus. Voltando do sepulcro, contaram tudo isso aos 11 e a todos os demais. Eram elas Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. As outras suas amigas relataram aos apóstolos a mesma coisa. Mas essas notícias pareciam-lhes como um delírio e não lhes deram crédito. Contudo, Pedro correu ao sepulcro, inclinando-se para olhar, viu só os panos de linho na terra. Depois, retirou-se para sua casa, admirado do que lhe acontecera. Os discípulos de Emaús. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: De que estáis falando pelo caminho? E por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: És tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhes ele: Que foi? Disseram: A respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isto, é hoje o 3º dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: Ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração, para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés
percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 12 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Aparição aos 11. Enquanto ainda falavam dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensaram estar vendo um espírito, mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que essas dúvidas nos vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas, vacilando eles ainda, e estando transportados de alegria, perguntou: tendes aqui alguma coisa para comer? Então ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu à vista deles. Depois lhes disse: isto é o que vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o Espírito para que compreendessem as Escrituras, dizendo: assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia. E que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Ascensão. Depois os levou para Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. Enquanto os abençoava, separou-se deles e foi arrebatado ao céu. Depois de o terem adorado, voltaram para Jerusalém com grande júbilo. E permaneciam no templo, louvando e bendizendo a Deus.